Gente querida do terror Nadna, existe uma frase do Shakespeare que eu não sei exatamente como é e também não vou no Google para dizer letra por letra, tentando demonstrar uma cultura que não tenha. Ela fala que há mais segredos, dúvidas, sei lá, entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode conceber. É por aí, mais ou menos por aí, se não for, é isso que eu sei. Porque o que vale aqui, eu acredito que não sejam minhas palavras. Para começar, foi traduzido do inglês, quem me garante que a tradução ela é literal. Mas fundamental é que o que esse grande escritor quis deixar como mensagem, nós sabemos muito pouco. Nós não somos ninguém para tentar mensurar ou até mesmo definir verdade, mentira, lenda. Nós sabemos muito pouco, nós não somos nada. Vivemos cercados por centenas, milhares de universos paralelos que de uma forma ou de outra se convergem, são um só ao mesmo tempo que não são. Confuso? Claro. Mas para quem não entende, para quem não tem discernimento para entender, tudo é confusão. Então, eu estou aqui divagando para impedir que assista esse vídeo até o final. Assista e tire suas conclusões. Não entre naquela de verdade, mentira. Que alguém acredita nisso. Ou então procurando pelo novo filigranas que demonstrem que aqui não tem uma coerência retilínea que dê a entender que... Pare de relativizar o que é a nossa existência. Pare. Apenas assista e pense a respeito. Senhor Romano, aqui eu vou me chamar de Carlão. Não terminei nem o ensino básico, fundamental, o que na minha época era primário. Tanto que não sei nem se eu falei certo, se é básico, se é fundamental, se é médio, que mudam tanto, né? Quanto mais mudam, menos ensinam. E o pouquinho que eu aprendi, na minha época eu aprendi direitinho. Tem uma letra maravilhosa, modéstia à parte. Aí alguém vai dizer, mas isso aí é quase ser um analfabeto funcional. Pode ser, mas eu chamo essa criançada aí que fica em computador a mostrar que tem uma letra melhor que a minha, ou que sabe escrever como eu sei. Eu nasci em 1960. E a primeira vez que eu subi numa boleia de caminhão para trabalhar de motorista, pegar a estrada, foi em 1980. Então eu deixo para o senhor, para quem estiver assistindo, que faça as contas de qual a minha idade e há quanto tempo a minha vida se resume a uma cabine de caminhão, de carreta. É o que eu costumo dizer. A minha esposa é a estrada. A minha amante é a carreta. A mulher que eu admiro, venero e digo que devo tudo que sou é a minha esposa. A minha vida sempre foi o mundo. Mas a carreta, ela tem o dom de nos unir a um todo de uma dimensão que não se pode nem calcular, porque quanto mais se anda numa estrada, mais longa ela fica. Em compensação, nos separa de quem nós deveríamos realmente estar juntos. Filhos eu tenho 4. Meu patrimônio, minha casa é própria. Cada centavo veio em noites e noites engolindo lua, batendo alavanca, engolindo rinite e dopando. Que eu tinha que entregar a carga, porque era da carga que viria o dinheiro para eu sustentar a minha família, dar conforto à minha família. Aí eu estava arrebentando a minha saúde? Sim. Eu estava até, posso dizer, atentando contra a minha vida em doses homeopáticas. Porém, se eu não desse o mínimo que a minha família merecia, aí seria um golpe fatal. Dos meus filhos, a participação da criação dos meus filhos,
Na formação dos meus filhos, eu entrei apenas uma gota de sêmen. Eu fui o doador. A minha esposa foi mãe, foi pai, foi a dona da casa, foi o chefe de família. A minha esposa foi tudo. A história da minha família tem fotos maravilhosas, eu não estou em nenhuma delas. Mas eles sabem que eu estava sempre com eles. Porque por mais distante que eu estivesse, era neles que eu pensava. Olha só, eu passei por tantas que até parei de contar as experiências vividas para não ser considerado o Forrest Gump, o contador de histórias. Porque as pessoas não escutam o que a gente tem a dizer com aquele espírito de avaliar o quanto nós sofremos, o quanto nós fomos desafiados. Não, eles ficam ali procurando algo que desmoralize o que estão ouvindo para poder dizer, isso é mentira. Como tem o papo de pescador, tem o papo de caminhoneiro. Então tem histórias que eu guardei para mim. Não contei nem para minha esposa, mas não temendo que ela não fosse acreditar. Pelo contrário, meu medo é que ela acreditasse e ficasse cada vez mais preocupada. Outras mais leves eu até contei. Mas essa que eu vou relatar agora, ela foi a que mais me marcou. Entre as muitas viagens, cargas, porque o senhor não tem noção, eu rodei a América do Sul toda. Eu rodei a América do Sul toda. Eu li placa de trânsito em português e em espanhol. Tanto que não terminei nem o primário. Mas falo espanhol fluente, falo português. Acredito que bem. Não... Mas também não saio aí dizendo é nós na fita. Não. Eu sou de uma geração que, por mais que tentem relativizar o que eu aprendi como verdade absoluta, comigo não irão conseguir. As cargas, os fretes, eu não escolhia. O destino, muito menos. Eu pegava o que tinha. E sempre evitando voltar batendo lata, rodar vazio, que seria prejuízo. Então, não raramente, eu saía para uma viagem, voltava para casa 6, 7, 8 meses depois. Aí alguém faz uma piadinha, tem 4 filhos? Quem garante? Fez DNA? O filho não é parecido com o padeiro? O filho não é... Eu vou dizer uma coisa. Esses filhos são meus. E são lindos, apesar de eu ser muito feio. Olha, dessa parte eu sou feio. Sou grandão, desengonçado, branco, sardento, assim, eu tenho umas sardas. Eu sou feio. Tanto que me perguntavam o que a minha mulher viu em mim, eu dizia, não sei. Mas graças a Deus ela viu. E também, eu agradeço ao Senhor que os meus filhos, os meus 4, puxaram pela mãe. E quem me garante que esses filhos biologicamente, porque de coração são meus, aí não tem, mas biologicamente são meus, não é um registro, né? Não. É a confiança, é o orgulho, é a admiração que eu tenho de uma mulher que é única. E graças a Deus é minha. Então até sou um cara brincalhão. Aceitei todo tipo de piadinha, mas com relação à honra da minha esposa, quem me conhece sabe que é bom não tentar avançar o sinal. Porque os que tentaram, olha, ficaram bem machucadinhos. Mas entre todas as estradas, teve uma em especial que me marcou. Não vou citar, não quero, sabe, não quero nem amedrontar colegas de trabalho que, por acaso, tenha que encarar esse trecho. Mas era uma carga, um frete muito bom e com mais de 2.000 quilômetros a serem enfrentados, e é serra, e é vale, e é estrada sem asfalto,
é o cão chupando manga, porque se a coisa já é ruim hoje, e tem GPS, GPF, GP aquilo, GP isso, GP aquilo, comunicando celular, antena. Imagine na época, que era aqui, ó. E aqui, ó. Então o frete era bom. E eu só peguei esse frete porque teria garantia de retorno. E fazer uma viagem daquelas e voltar vazio, ia ser trocar 6 por meia dúzia. Eu não tinha preguiça de trabalhar não, mas eu tinha que ver o retorno. Porque o que eu ganhava era para sustentar a minha amante parceira, a minha idolatrada Yolanda, ou seja, a minha carreta, gastar um pouco comigo e o restante mandar para minha família. E lá estava eu. Lá estava eu, ano 1986. Inverno no hemisfério sul. Muito frio. Muito frio e muito calor. E dependendo de onde eu estava, era de congelar. Dependendo, era de derreter. Mas lá estava eu com a minha carga. E eu lembro que eu estava no meio do nada, viajando aquela estrada que une o nada com coisa nenhuma. E tô ali. De vez em quando um sítio, uma casinha, uma vilazinha, e eu tô ali. Aí numa determinada, como é que eu vou dizer? Uma determinada situação, vamos dizer assim, estava lá eu, tempo fechando, temporal, procurando até onde parar, porque na época não tinha essa coisa, vou sabe, organizar minha viagem, ando tantos quilômetros, paro aqui, paro lá, tem aqui, sabe? Não, era no seco. E vamos lá. Mas numa parada anterior tinham me falado que eu andaria mais ou menos uns 350 quilômetros, aí teria uma vila com um posto, que era ser um local bom para abastecer, para tomar um banho, um bom chuveiro, que isso aí é, nossa, é tudo para o caminhoneiro. Eles teriam também um bom mecânico, uma paradinha assim, aquela assim, pronto socorro. Mas que eu tomasse cuidado naquele trajeto especial, que muitos partiram e não chegaram. Porra, os caras dizem isso na lata, imagina. Eu olhei pra Yolanda, vamos lá, minha querida. Aí peguei o Armando. O Armando era um 38 cano longo que eu botava sempre embaixo do banco. Quando a situação era de estrada normal, era só o meu facão. Em 3 listas daquele que, sabe, eu dizia pra todo mundo, sabe aquela coisa assim? Não venha, que nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou detalhe, só que só na garganta. Eu nunca fui de briga. Aí quando falavam que a Yolanda e eu iríamos correr riscos, lá estava o betão. Usei só uma vez na vida. Na época eu tinha usado só uma vez. Mas foi para treinar tio algo com os colegas. E lá dou eu. Lá dou eu. Senhor Mário, com aquela chuva caindo, do nada assim eu vi no acostamento uma família, um homem, uma mulher e uma criança. E eles estavam assim encolhidos, estava na cara que estavam se molhando. Eu digo, pode ser perigoso, pode ser armadilha, pode ser o que for, mas eu vou parar. E parei. Ele veio muito educado, a esposa também, muito querida. E o pequenininho era um doce. E ele já chegou dizendo, pai, olha só, é igual o teu caminhão, ó pai, é igual o nosso caminhão, né? Igual, pai. Criança não mente. Então o cara deve ser carreteiro que está com a família ali. Aí ele entrou, apresentações feitas. O moleque era o Chico, falava pelos cotovelos. Ela se chamava Mariana e ele Pedro. E fomos. Eu coloquei o Chico na minha cama atrás. Os cavalos brasileiros não são aquele conforto dos cavalos de outros países, que o motora tem uma casa, um apartamento atrás. Não, nós ali é só a cama, muita canhada, coisa. Pra mim ótimo, mas pra 3.
Aí perguntei se eles estavam com fome, disseram que não, e fomos andando. Lógico, disse, até onde o senhor vai, companheiro? Aí falou o local que era nessa parada que tinham me falado. E não adianta nem eu dizer que o senhor deu sorte que eu estou indo para lá. Não, porque quem estava naquela estrada estava indo para lá, não tinha o para cá ou o para cá. E lá estou indo eu. Teve uma hora que me deu até um cansaço, eu digo, pô, o cara é caminhoneiro. De repente eu podia até pedir para ele, sabe, quem sabe, me ajudar um pouco aqui. Meia dúzia de quilômetros já seria ótimo, mas seria um pedido meio estranho, ele não se ofereceu, né? E estou indo lá. E o cansaço bateu. Aí, senhor Mário, num determinado momento, eu olhei para trás, eu vi 2 faróis, um carro, caminhonetão, aqueles caminhonetão F1000, Ford F1000, atrás. Aí praticamente colou na minha traseira. Eu saí um pouco, a estrada era caiada, para ele ultrapassar. Ele não ultrapassou. Aí eu estou olhando no retrovisor, Marina, que foi para trás com o seu filho, estava dormindo também junto com ele, porque ela foi colocar o menino para dormir e ela estava roncando e o Chico lá. Ô Chicão. Aí eu falei para Pedro, tem um farol atrás, o cara não quer ultrapassar. O Pedro disse, não pare. Eu devia conhecer a estrada, né? E o que eu faço? Acelere. Aí eu chamei a Riolanda no pé direito. Fiquei até com dó. Porque a estrada era ruim, eu tremia tudo. A caminhonete se afastou. Ele perguntou, eles aceleraram? Não. Então vamos torcer que sejam apenas algum motorista, uma família, que também estão se sentindo isolados aqui e querem acompanhar a carreta, porque daí quando tiver buraco e coisa eles vão perceber, não vão entrar em frio. Eu digo, também pode ser. Só que passou um tempo, lá estava a caminhonete atrás de mim. Eu disse, Pedro, eles estão aí. Aí ele falou, siga na média. Vamos deixá-los tomar a iniciativa. Senhor Mário, eu não estava gostando. Eu estava nervoso. E eu admirava o Pedrão, que estava com a família dele ali dentro e, sabe, ele estava gelado, assim, frio. Em determinado momento eu até agradeci o fato deles estarem ali. Depois eu até fiquei pensando, poxa, será que não é alguma quadrilha, alguma coisa, e essa família está junto? E de repente a presença deles aqui marcou a carreta que os coleguinhas iam seguir. O que será que tem pela frente? Sabe aquela coisa como começou a dar medo. Mas a tranquilidade do Pedro era uma frieza. Sua esposa dormindo, seu filho lá atrás com um brinquedinho, e ele ali. A coisa foi indo desse jeito, quando de repente a caminhonete foi, emparelhou do meu lado. E ficaram me olhando assim. Eram 3 homens. 2 na cabine e um atrás. E esse um estava armado. E eu vi que era um rifle de longo alcance. É o que eu entendia de armas. E o caroneiro de dentro olhava para mim assim e sorria. Ali a coisa ficou complicada. Eu queria uma reação do Pedro. Eu até pensava, será que esse cara está sorrindo pro Pedro? Mas não, o Pedro olhava para ele assim. Aí eu acelerei. Eles reduziram, ficaram atrás, eu fui indo e eles simplesmente desapareceram. Eu não entendia nada.
Foi quando, seu Romário? Ali já eram 10, 11 horas da noite, já era hora até para eu ter parado para dormir, parado num canto qualquer, num acostamento, não estava aguentando mais. Mas lógico, eu não ia me arriscar. Aí eu vi luzes lá alto, sabe? Aí eu falei, ó Pedro, tem luz lá na frente. Será que é alguma parada, alguma coisa? Ele olhou pra mim assim, é o posto policial. Porra, quando ele disse é o posto policial, eu tive um certo alívio. E poxa, por que não me falou que tinha esse posto? Ele não respondeu. Aí quando eu fui me aproximando, eu percebi que tinha uma caminhonete, tinha cones e 3 policiais parados no meio do asfalto. Aí eu fui reduzir, o Pedro olhou pra mim e disse, não pare. Eu olhei pra ele e falei, você tá brincando, né? Foi a polícia, não pare. Aí eu pensei, esse cara tem coisa. E eu já tava nervoso, eu digo, ainda bem que a polícia tá aqui, agora eu vou saber qual é que é. Aí eu tentei reduzir. Senhor Romário, aquele homem olhou pra mim, olhou para os pedais. Eu perdi o controle da carreta. E o mais impressionante, eu havia reduzido, porque eu ia parar. Eu olhava as marchas, a carreta sem o meu comando ia trocando as marchas e acelerando no máximo. Quando aqueles guardas viram que eu estava acelerando, eles chegaram a puxar as armas para atirar. E teve um que atirou. Eu vim assim, mas parecia que o cara devia ser muito ruim de tiro. E passamos aqueles cones, passamos aquilo tudo. E o mais assustador, seu Romário, que quando, além de eu ter que me preocupar na frente ali, sem entender nada, desesperado com aquela situação, eu olhei no meu retrovisor, lá vinha aquela Fiat a milhão. E aqueles guardas entraram na caminhonete e vieram atrás de mim. E eu olhava a família do Pedro, Marina e Chico. Aí eu acelerei para tomar uma distância, mas eu sabia que era o tempo deles se recomporem, deles entrarem na caminhonete e vir para trás de mim e que a coisa ia ser feia. Aí Pedro olhou para mim, estacione. Eu digo, como é que é, tu tá louco? Eu falei para estacionar. Quando eu vi ele disse, eu falei para estacionar, a Yolanda, traidora, simplesmente fez toda a manobra, parou no acostamento. Quando parou, meu coração estava na boca. E a cabine estava um cheiro insuportável, porque eu estava todo cagado, eu estava todo mijado. Aí eu tentei botar a mão embaixo para pegar o parceiro. Quando eu botei a mão na coronha assim, queimou minha mão. Sabe, cara? Pedro só olhou. Você não vai precisar disso não, companheiro. Aí abriu a porta, desceu e foi para o meio do asfalto. Eu não entendi nada. Eu só vi aquelas 2 caminhonetes, com 3 homens em cada uma, parando antes dele, aqueles homens saindo armados. Só que antes mesmo de tentarem qualquer ação, eu vi uma luz saindo de Pedro, uma coisa louca. Eu ouvi uns gritos. Começou a tremer tudo. Aí eu via disparos. De repente, uma espécie de explosão, mas não era uma explosão. Eu não sei dizer, imagine um circo, um túnel, coisa branca que se abre. Eu vendo tudo aquilo ali pelo retrovisor, desesperado. E o reflexo foi tão grande que a carreta meio que... Eu digo, vai tombar! Quando eu falei vai tombar, apagou tudo. Apagou tudo.
No outro dia, pela manhã, eu acordei. Primeira lembrança que veio na cabeça. Marina e Chico, quando eu olho para trás, nada. Eu estava só na minha carreta. Quando eu olhei para trás, eu vi uma cena de guerra. As duas caminhonetes transformadas em ferro velho. Era algo absurdo, como se elas tivessem sido arrastadas, como se elas tivessem sido dobradas, assim como se fosse de geleia. E aqueles homens jogados no meio da estrada, ou o pouco que sobrou de cada um deles. Quando eu vi aquilo, eu pedi a Deus que Yolanda obedecesse o comando da chave. Ela ligou como se tivesse dormido tranquilamente a noite toda. E eu não pensei duas vezes. Saí disparado. Seu Romário, eu viajei os quilômetros que ainda me separavam da parada. Estavam 100 e poucos. E quando cheguei com tudo. Desci, fui no posto. Todo mundo viu o estado que eu cheguei. Nervoso, mal cheiroso. Vieram, o que houve, companheiro? Tem algum telefone que eu possa ligar? Tem algum telefone, pelo amor de Deus, tem algum telefone? Mas eu cheguei tão nervoso que eu não percebi que tinha uma caminhonete da polícia do lado, e que ali tinha assim um posto de polícia. Aí esse cidadão estava ali tomando um café, disse: algum problema, rapaz? O que houve? Coisa. Aí eu comecei a contar a história com medo de passar por mentiroso, uma coisa absurda. Até o balconista ali da lanchonete, era uma lanchonete boa, era uma parada boa, tinha outros caminhoneiros, vieram na minha direção. Eu contando tudo, já o policial foi, passou rádio. Vieram mais duas caminhonetes, uma da Polícia Rodoviária Federal, outra da Polícia da cidade. Veio o bombeiro. E todos eles foram em direção ao local que eu havia falado. Só que tinha uns caminhoneiros ali que tinham passado pelo local e não viram nada, não viram nem a minha carreta encostada. Eu digo: mas porra! Aí mandaram me acalmar, eu pedi para tomar um banho, ele disse que tá, meu. Tinha um bom chuveiro lá, realmente tinha um bom chuveiro, eu tomei um banho. Eu tremia. Aí eu voltei, prepararam um café para mim. Foi que uma menina que trabalhava no posto de polícia disse: olha, o senhor não vai poder continuar sua viagem, o senhor vai ter que aguardar aqui. Eu digo: não, eu sei, tudo bem, não tem problema. Mas se o senhor quiser, nós temos um hotel aqui do lado, o senhor pode se hospedar ali. Eu pensei: não, eu durmo na carreta, eu não queria gastar. Não, é por conta, o senhor pode ficar ali. Eu digo: tá. Aí tô ali tomando meu café, vem o caminhoneiro que estava parado ali, o João Pedro. Se apresentou, perguntou se eu estava bem, se eu já estava mais calma. E eu falei: poxa, esse é o segundo Pedro que eu conheço. Aí ele olhou para mim assim: como assim? Ele disse: eu não sei se eu comentei, eu não sei nem o que eu falei pro guarda, eu tô meio fora, mas eu dei carona para um cidadão que se dizia motorista, inclusive, que o nome dele era Pedro. Aí o João Pedro disse: a esposa dele era Marina e o filho era o Chico. Quando falou aquilo, todo mundo que estava na parada ali ficou me olhando. Eu digo: mas como você sabe? O que está acontecendo? Foi quando o João Pedro me perguntou se eu acreditava em Papai Noel. A pergunta me pegou meio de surpresa, mas ele continuou: diz aí, garoto, você não estranhou o valor que pagam pelo frete aqui na região? Eu queria responder, mas ele não deixava. Ele continuava no raciocínio. Não, na verdade, você não precisa nem me dizer, tá? Deixa eu só te falar uma coisa. Só aceita viajar para cá quem está endividado, perdendo o caminhão para as dívidas, ou quem se acha assim, acima do bem e do mal, o machão da estrada que com ele nada acontece,
Ou que se é ingênuo demais por, sei lá, dizer que eles pagam bem porque é uma distância longa, uma estrada ruim que poucos gostariam de ver. Eu não quero que você diga a que grupo pertence, não me interessa. Mas eu quero apenas que você saiba. Essa estrada aqui é uma estrada amaldiçoada. Quem tem juízo ou não tem um problema que o faz diferente da regra geral, jamais coloca o seu rodado aqui. E essa região, durante muito tempo, ela é dominada por uma facção criminosa que manda em tudo. Manda na polícia, manda na justiça, manda em tudo. Faz todo tipo de atividade ilícita que você pode pensar e ninguém fala nada porque ninguém é doido. E entre elas, tem assaltos a caminhões e carretas. Anos atrás foi bem pior. Era você botar o pé no quilômetro 1 para estar a pé no quilômetro 2. Só que algo deu errado. E há 2 anos atrás, assaltaram uma carreta e o caminhoneiro estava com a família. Assaltaram o Pedro, a Marina e o pobrezinho do Chico. Pedro sabia da loucura que estava fazendo, mas precisava fazer, porque o dinheiro iria salvar a sua carreta que estava próxima a ser apreendida. Só que deu errado o assalto. E acabaram fazendo pior com a família. Tentaram ocultar, mas a carreta foi encontrada. O crime, a notícia se alastrou, houve uma revolta geral e começou uma investigação federal aqui, tudo muito abafado, porque se sabia que as autoridades locais estavam envolvidas. Então, durante um tempo, essa fortuna que pagavam pelo frete ficou muito fácil de ganhar. Porque aqueles responsáveis simplesmente resolveram dar um tempo. Mas, há 3 meses atrás, se teve notícia do assalto de outro caminhoneiro. E que a quadrilha estava voltando às atividades. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Sr. Romário ouvia incrédulo. Aí João Pedro levantou e falou: olha, coma à vontade. Sua despesa é toda por conta da casa, porque você merece. É um bom menino, ingênuo, e pagou caro. Deu azar de estar na hora errada, no lugar errado. E por ter um bom coração, deu carona ao Pedro e sua família. Saiba que não foi o único.
Outros já passaram por aqui contando a mesma história. Mas quis o destino que, no seu caso, a quadrilha resolvesse atacar, terminando com a espera de Pedro, que está na estrada para vingar, se preferir fazer justiça, ou até mesmo evitar que outros sejam vítimas das atrocidades que ele e sua família tiveram que suportar. Seu Romário, talvez hoje eu agisse diferente, mas na época, cheio de raiva do que passei, cheio de medo, de vergonha da situação que cheguei ali naquele posto, da forma que todos me olharam, eu queria explicações lógicas e não aquela historinha para boi dormir. Eu sei que eu fui até ignorante, mas mandei ver. Poxa, João Pedro, será que todo mundo aqui está ficando louco, acreditando que eu dei carona para uma família de pessoas que já não estão mais entre nós? Olha a reação dele. Poderia ter sido até violenta, porque ele estava sendo meu amigo, sendo carinhoso comigo. Mas não. Talvez a diferença de idade entre nós o fez contar até 10, algo que eu deveria ter feito antes de falar a bobagem que fiz. Ele simplesmente sorriu e disse: você tem toda a razão. Aqui todos nós estamos loucos por acreditar ser possível dar carona para criaturas que não estão mais nesse mundo, principalmente em se tratando de um carreteiro novato, calça frouxa, que chegou aqui todo cagado, dizendo que foi atacado e que tinham destroços de caminhonetes e de corpos humanos espalhados pela rodovia, no local que ele passou a noite no acostamento com sua carreta, e a maioria de nós passou por lá e não viu absolutamente nada.